Esse é o Encarte, um espaço de conversa sobre arte, cultura e processos criativos na universidade. Eu sou a professora Clara, da Assessoria de Cultura da PROREC, e neste programa a gente se aproxima de experiências que fazem a cultura acontecer nos diferentes campi da UTFPR. E hoje nós recebemos a professora Daniela Kuhn, Uhum, professora do Campus Curitiba, que tem um projeto intitulado Mulheres que Dançam, Corpo e Autoconhecimento. uhum, hum, Professora Daniela, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uhum. uma alegria receber você nesse espaço. Eu agradeço o convite também. E para a gente começar essa conversa, Dani, eu queria que você se apresentasse, né? Então, quem é Uhum, você? uhum. Então, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui, né, construindo arte e cultura na universidade junto com você, né, Clara. Eh, eu sou uma mulher, branca, num país colonizado. Isso é um demarcador importante, de 54 anos, com 3 filhos já grandes, né, semi-adultos, e que trabalha e que vivencia a arte desde os 6 anos de idade, né. Então eu tenho uma trajetória, de dança, não sei se você quer que fale agora ou espere um No pouquinho. seu tempo, Tá. Dani, pode Então eu tenho uma contar. trajetória de dança começando pelo balé clássico, desde os 6 anos de idade, então vivi essa marcação de corpo e de cultura, né, que já nos revela por onde que a dança tem adentrado na nossa sociedade, né, que espaços que têm sido, cultivados, né. Então pensar que a maioria das meninas começam a dançar no balé clássico num país como o Brasil, né. Uau! É, né, então pensar isso, como a gente entra num sistema que diz que só um tipo de corpo é válido, o corpo branco, magro, no ideal de mulher virginal, cor-de-rosa, a princesa na torre que vai ser salva, né, pelo príncipe, né. Então eu venho desse mundo e mas com 19 anos eu fui fazer a minha formação acadêmica, depois de tentar alguns vestibulares que eu vi que não era o que eu queria, eu fui tentar fazer vestibular na Unicamp, num tempo que não tinha internet. Cheguei perdida lá, pensando em fazer vestibular para o curso de dança, que era o que eu realmente Desde o primeiro vestibular foi dança, Dani? eu tentei geografia, arquitetura, Tá. nutrição, cheguei a fazer um semestre de nutrição, que até hoje me interessa muito por nutrição. Mas aí era dança mesmo, né. Daí eu fui para a Unicamp e lá o meu mundo virou de ponta cabeça, né, assim, a sapatilha de ponta, a sapatilha saiu do pé, os pés foram para o chão, o que é muito simbólico, né. Foi quando eu coloquei meus pés no chão e o curso de dança da Unicamp, ele tem um delineamento muito interessante que me marcou e que acho que vale falar um pouco, porque vai ter a ver com o projeto e marca muito a minha trajetória. Porque o curso da Unicamp, ele tem uma ênfase muito grande em cultura popular brasileira. Então, eu sempre gosto de contar isso. Na minha matriz curricular, a gente tinha 6 disciplinas chamadas danças brasileiras, 6 semestres, Uau! né? Então, assim, a gente ia para pesquisa de campo, a gente trabalhava com manifestações diversas, com excelentes professoras, assim, né, dessa área. E não se tinha ainda o nome decolonial naquela época no Brasil, ou pelo menos não chegou até mim, eu tô falando de 1991, Não, né. não. O grupo Colonialidade e Modernidade estava surgindo, né, Isso aí, nesse período isso em aí. outros territórios. E hoje eu descubro que o que a gente fazia era uma dança decolonial, completamente. É, Dani, você trazendo isso, né, eu que também passeio aí pela conversa da decolonialidade, cada vez mais eu tenho tensionado um pouco esse conceito, é, Uhum, porque ele também vem muito quadrado epistemicamente, mas uhum, muita coisa já acontecia no Brasil que é decolonial, descolonial, a gente só não uhum. dava esse nome, Sim, né. sim. É, porque também se a gente for pensar, né, por exemplo, na minha área,
uma se você intenciona ter uma perspectiva crítica na dança, não tem como não passar por isso. Então não vai ter um nome, mas assim, não tem, porque nós estamos marcados por isso, o meu corpo foi marcado por isso, né. Dani, quando você traz, né, na tua trajetória essa parte do balé clássico, isso foi nas escolas de balé, que tem toda aquela formação, eh, a sensação que eu tenho, né, olhando de fora de quem não é da dança, que é o meu caso, é que às vezes essa formação em balé clássico, ela eu vou usar uma palavra e você, por favor, Uhum. né, me faça de repente olhar com outros olhos. Ela passa também por um disciplinamento do corpo que às vezes é bastante inflexível. Uhum. É um pouco essa leitura que eu Sim. faço. A gente pode dizer que vão ter formações de balé clássico que não são tão rígidas, Tá. mas o senso comum e o que acontece é sim de rigidez, né. E claro que algumas pessoas podem ouvir isso e se sentirem talvez ofendidas, assim, né, É, mas assim, não tem como a gente olhar para alguns processos artísticos e não reconhecer que alguns são mais rígidos e outros não. E não reconhecer que alguns processos artísticos têm modelos muito específicos para serem seguidos. Isso tem ganhos e isso tem perdas. Depois de um tempo, assim, para mim era mais perda do que ganho. porque daí quando você me traz, né, assim, aí eu fui e coloquei os pés no chão. É. Isso tem muitas camadas, né. Sim, Colocar o pé no sim, chão traz muita é, informação. E a Unicamp realmente é uma universidade muito potente, né, para a gente sim, pensar os pés no chão sim, há muito tempo. sim. E Dani, quando você vai para essa formação de dança enquanto formação de nível superior, você vislumbrava a dança como profissão? Como Sim. Ai, não tinha outra opção. entendi. Não tinha outra opção. Tem um pouco, né, tem um jogo sempre complexo, eu acho, para quem trabalha com arte na universidade, não sei se para todos, mas eu chutaria que para a maioria, que é o espaço da artista, do artista e do Sim. professor, esse tempo, assim, eu tenho tempo para fazer minha arte, então desde o início tinha isso. Eu costumo dizer para os meus alunos, para as minhas alunas, assim: "Vocês têm sorte que eu gosto muito de ser professora". Porque eu acho que tem artistas, às vezes, frustrados que viram professores, porque é o jeito de se sustentar, né. Sim. E às vezes pode projetar isso em sala de aula. Então, assim, desde o início eu pensei sim, em que a dança ia ser aonde eu ia trabalhar, mas com isso, né, como equilibrar a dança do ponto de vista de eu produzir a arte e de ser docente, né. E aí essa ideia, né, tem uma autora muito importante que foi minha professora na universidade, chamada, Isabel Marques, que ela cunha um termo que outras pessoas começam a usar também, né, pesquisadoras, pesquisadores, que é a artista docente. Então ela faz com um hífen para juntar as palavras, para dizer o quanto que a artista nutre a docente, quanto que a docente e eu gosto muito É disso, né. lindo. Eu gosto muito disso, porque fazer arte deixa as minhas aulas diferente mesmo. E as minhas aulas, claro que nutrem a minha arte, né. Então como que a gente e assim, isso não é fácil, não é porque juntou a palavra que ficou fácil no cotidiano, É né. complexo. É complexo e lidar com esse equilíbrio de abrir espaço, porque também, né, Clara, a gente está dentro de uma universidade, talvez a gente vá falar mais para frente para ir sobre isso, mas entender qual é o espaço de respeito mesmo, né, e de abertura para que a gente como artista possa viver a nossa arte, e isso ser considerado trabalho, pesquisa. Eu queria tocar nesse ponto, né. Então a Dani vai para o Unicamp com 17, Uhum. 18 anos, Aham. faz a sua graduação em dança, e aí depois você segue na Unicamp com Sim, mestrado, doutorado. sim. Como que a tua trajetória cruza com a UTFPR? Uhum. Como que é Tá. isso? Depois da graduação eu fui para a vida trabalhar, dei aula, muita aula, assim, em muitos lugares diferentes, Como professora de de dança. dança. E
E aí depois vou fazer o mestrado, mais uma vez, pesquisando cultura popular brasileira, vou atrás das minhas origens, vou pesquisar carreteiros, pessoal que anda de carro de boi no interior do Rio Grande do Sul. Foi uma pesquisa muito linda e consegui bolsa, assim, então para mim foi, nossa, porque é difícil, bolsa da FAPESP, que era uma bolsa super legal, que pagava minha viagem, assim, foi um luxo para mim como Na artista, Unicamp na também. Unicamp. E aí eu fiz a besteira de, no meu mestrado, inventar moda, porque daí no mestrado eu fiz a dissertação, eu fiz um documentário e fiz um espetáculo de dança, as 3 coisas, que tem tudo a ver com a minha conversa, né, como viver a arte e Isso. escrever. Foi bem trabalhoso, mas assim, em termos de assim, exaustivo, mas em termos de formação artística, né, me deu muito caldo para dar continuidade. E aí sigo trabalhando depois no mestrado lecionando, lecionei numa faculdade particular de artes em São Paulo, e aí, entro na carreira de professora de magistério superior na Universidade Federal da Paraíba. Então, eu lecionei lá 2 anos e depois eu vim redistribuída para a UTF-PR, para o curso de Educação Física aqui, assim que eu cheguei aqui. Tá. E mais tarde eu fiz o doutorado, aqui também, eu fiz o doutorado no programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade, aqui na UTF-PR, que é um programa que eu honro muito, assim, que aprendi muito, me ensinou muito sobre criticidade, sobre compreender o que é tecnologia numa universidade tecnológica, que eu acho que a gente tem que discutir isso, compreender a construção da ciência, compreender o mundo do trabalho. E no meu doutorado eu considero também que fui por uma questão de manifestação popular brasileira, porque eu vou pesquisar catadores e catadoras, sobretudo as mulheres catadoras de material reciclável. E aí tem também no meu trabalho algo que fazia tempo que eu já estudava informalmente, que entra bastante os estudos de gênero no doutorado também. Então, abre esse campo de dança para o mundo do trabalho, para o corpo dessas catadoras e para as questões de gênero. Lembrando que esse programa é interdisciplinar, né? Então, o meu doutorado foi muito indisciplinar, eu ia falar indisciplinado, talvez um pouco, e interdisciplinar, assim, né? E é tão bonito, né, Dani, quando você traz, porque eu sou professora de um programa que é multidisciplinar, que Hum, sequer interdisciplinar. E eu vejo o quanto a gente vai ficando potente para ler o mundo, uhum, quando a gente também vai se apropriando dessa muito. interdisciplinariedade, a gente vai eh, descascando, né? E a gente vai ficando mais humanizada, não sei se essa é a palavra, Uhum, mas vai olhando para os processos de uma forma muito mais profunda e sensível. sim, Ao menos o meu processo, né, como professora dentro de um programa sim, que é o PPGDR, e eu vejo também muita força, e quando você traz, eu fico pensando, né, na tua formação, que é uma formação com o corpo, e aí vim uhum, para um programa que discute tecnologia, e quando você fala assim, a gente precisa discutir tecnologia, uhum, e eu fico pensando no corpo, como essa potência tecnológica, uhum, e nesse século tá meio, a gente está abandonando, né, esse aterramento, esse pé no chão, essa tecnologia que é nossa, uhum, que é a mais ancestral. que é exato, né, que é para mim, assim, o coração é a nossa tecnologia mais ancestral, Uhum, e isso também vai se perdendo. sim, Então, eu estou entendendo, né, que quando você traz esse projeto, que mulheres que dançam, tem a ver com toda essa trajetória sim, que é constituída de uma experiência com o corpo, em diferentes territórios, em diferentes diálogos, sim. né. Tem algo importante, assim, também nessa trajetória, que é paralelo, né, assim, aparentemente paralela a tudo isso, eu sempre fui fazendo muitos processos de mergulho de autoconhecimento. Então, mergulhando, como a gente já conversou, né, Clara, no mundo do yoga, né? Então, tem tudo isso que foi vindo, assim, né? Que foi muito relevante para o meu entendimento de mundo, de dança, de corpo, né? Da profundidade que o corpo pode chegar, né? Quando a gente mergulha, onde que a gente pode chegar.
E muitos processos de autoconhecimento, assim, né, com mulheres, com rodas, com processos terapêuticos, de pessoas muito firmeza, de trabalhos muito bons, que estão também ali sustentando mulheres que dançam, né, assim, sempre então esse nome, né, autoconhecimento, porque eu fui muito atrás também, né, de processos de autoconhecimento, que talvez valha falar, né, a formação na Unicamp, quando eu fiz, hoje eu não sei, era uma formação no qual era uma formação artística, assim, de tipo, cara, você vai ficar na sala 1 hora investigando um movimento artisticamente até você chegar. E assim, as professoras eram muito, tinham dinâmicas muito potentes, assim, de autoinvestigação a partir da arte. Então, mulheres que dançam, ele vem de lá, né? E de uma história onde hoje eu acho que eu posso dizer, um balé clássico que negava quem eu era e queria gente, é o meu processo, né, enfim, falando do meu processo, né, não estou dizendo que o balé clássico sempre faz isso, mas em mim foi assim, que negava, que dizia que meu corpo era errado, que dizia que eu tinha que ser qualquer coisa, menos essa pessoa que se apresentava, né, e que gostava de outras coisas, que jovem gostava de rock and roll, que gostava de cultura popular, que gostava de ir em festa, mas eu tinha que ser a princesa ali dentro. E aí, no processo da Unicamp, se abre um espaço de assim, nossa, esse corpo pode ser do jeito que ele é e ainda assim tem potência. E isso eu acho que hoje eu entendo que é muito papel da arte, nos devolver a possibilidade, sei lá, de honrar essa vida que nos habita, né? Eu acho que a arte ela tem essa esse papel mesmo. E tem uma coisa, assim, Dani, que me chama muita atenção na tua fala, que é o que acontece quando a gente começa a ouvir o corpo, né? Porque é Uhum, isso, você começa a tomar consciência desse aterramento, dessa coisa que é concreta, né? Da concretude da existência. Eu acho que isso se dá pela via do uhum, corpo. Mas me parece que a própria modernidade traz para gente essa separação de corpo e mente. sim. E o quanto esse corpo ele é desmembrado, né, do Uhum. cérebro. Uhum, E como que a gente trabalha isso, né? O que que começa a acontecer? Eu acho que quando a gente começa a ouvir e ter essa presença. Porque você falou do yoga, o próprio aprender a respirar, né? uhum, Isso muda a nossa qualidade de vida. uhum, E hoje a gente tem vivido o adoecimento sim, dos estudantes, dos professores, das professoras, e a gente percebe uma respiração, né, que uhum, acontece na parte superior do corpo, mas tudo isso é a conexão que a gente precisa ter com o corpo físico, né? E me parece que a dança ela traz esse olhar. Então, quando você fala assim, "Ah, as minhas professoras, elas tinham um manejo, um uhum, estudo, sim, né, do que estava acontecendo, sim, né? E dito isso, eu queria que você contasse um pouquinho, do projeto, assim, Mulheres que Dançam, uhum, né? Como que nasce efetivamente esse projeto? Há quanto tempo que ele existe? uhum, E o que que se faz nele, uhum, né? tá. Bom, daí você vai me perguntando que a história é longa, qualquer coisa Sim, pode ir tá bom. perguntando, me cortando. Bom, Mulheres que Dançam, ele existe desde 2019. Passou pela pandemia, sobreviveu, e estamos até hoje, né, aqui. Então vamos lá. O projeto ele vem de uma necessidade genuína, de inquietações profundas dessa professora, dessa mulher, dessa artista, com a condição da mulher na sociedade. Então ele vem para questionar como que nós mulheres, como que a gente vem sofrendo eh, dentro de uma sociedade colonial, patriarcal, e o que que acontece com esse corpo no meio dessa zona, dessa bagunça, dessa repressão, desse tipo de aniquilamento do sentir, do perceber, do pulsar,
né? Dentro de uma lógica que tem que ser retilínea, que tem certo e errado, que só é uma coisa ou outra, que não tem circular, que não tem corpo que respira, que quer e depois não quer, não tem espaço para o desejo, né? Essa cultura e que ainda mais se potencializou com excesso de uso de telas, né? A gente tem que falar disso. Então, ele vem de muito estudo e eu senti que a sala de aula com os meus alunos não tinha espaço para esse tipo de trabalho, que super dialoga. O que eu faço em sala de aula com os meus alunos dialoga com o que acontece no Mulheres que Dançam. Mas no Mulheres que Dançam tem um grau de permissividade e da gente acessar lugares muito diferente de sala de aula. Numa graduação em educação física para jovens, homens, mulheres, gênero fluido de 18, 19 anos, né? Uhum. Então acho que a gente pode falar, hoje eu posso falar, né, que o Mulheres que Dançam ele tem, acho que 2 pilares principais, assim. Ele parte de uma crítica de algo que você falou agora há pouco, que é essa hierarquia, essa ideia de que tudo que é mental, cognição, retilíneo, organizado, vale mais do que o corporal, do que o sentir, do que o fluido, do que a pulsão do desejo, do que é a vida, né? Do incontrolável, né? Então, essa hierarquia que vem mesmo, né, de uma construção histórica que vem com a modernidade, e talvez a gente possa nomear e demarcar com a ideia do corpo máquina, né? Esse corpo que tem a ver com tudo isso que eu falei, do rendimento, corpo que não sente, corpo que tem que dar resultado. E que com o processo do capitalismo neoliberal se potencializou assim de uma maneira, né? Então, ele faz uma crítica a isso e na prática, no corpo, na dinâmica com as mulheres, é assim, ó, vamos retomar esse corpo que sente, com atividades práticas, botar esse corpo muito devagar. E aí tem vários pontos que eu vou falando no meio para eu chegar no Sim. segundo pilar. Com muita amorosidade, porque isso foi um aprendizado também aqui comigo. Então, aqui também tem outra crítica, todos nós, mas penso que nós mulheres aprendemos a tratar o nosso corpo com muita violência, com muita crítica e não aprendemos a ser amorosas, né, gentis com o nosso corpo. Então, o próprio trabalho é assim, é na gentileza, é na amorosidade. Dei 2 passos para frente, quero dar 3 para trás, dê 3 e vamos ver o que vai acontecer. Quero dar 20 para frente e ficar aqui. Então, é um processo de uma coletiva de mulheres, mas onde a individualidade tem que ser passito a passito. E aí o segundo ponto, né, que eu já citei um pouco, mas vamos organizar, dar um contorno, é parte de uma pergunta, assim, né? Quais são os impactos que nós mulheres sofremos? Como que esse corpo se estrutura, se desenha nesse mundo machista, patriarcal e extremamente violento com as mulheres, né? Vamos pensar o que está acontecendo em 2026 no Brasil. Toda a construção, 2026 não é uma exceção, é toda uma construção, né? O número de casos de violência, estou falando disso, vamos nomear, de violência Sim. doméstica, né? O número de casos de estupros que a gente está vendo. Isso não é gratuito, isso tem uma cultura que constrói isso e que nos atinge. Então, uma mulher que nunca sofreu violência doméstica, que nunca sofreu estupro, também está sendo atingida por essa cultura, né? Então a gente tem que lembrar disso. E isso está no nosso corpo, está na nossa musculatura, está no nosso ossatura, está na nossa pele. E isso determina como eu me coloco ou não me coloco no mundo. Então, como potencializar, como um trabalho de dança bem direcionado, com muito estudo, e assim, é um trabalho fino ali no Mulheres que Dançam. É um projeto que eu amo, mas que me dá bastante trabalho. Que me dá bastante trabalho. Porque cada grupo é um, porque cada semestre, cada ciclo é um. Então, e assim, como chegar com delicadeza nas mulheres com isso, e ao mesmo tempo é um trabalho onde eu me coloco de maneira muito mais firme do que em sala de aula, assim, porque são mulheres adultas que escolheram estar ali.
né? E é um projeto, então, lembrando, é um projeto de extensão, vamos, né, também Eu ia tocar nisso, dar falar esse assim, chão. hoje ele é um projeto de extensão e eu queria, que você contasse assim, claro, né, é um tema sensível, sobretudo para nós mulheres, porque a sensação que eu tenho, né, é que, sobretudo em 2026, parece que a gente está sempre tendo que se proteger, Uhum, né, em vários aspectos. Então, assim, é um tema sensível, mas, assim, queria que você contasse. Então, é um projeto de extensão, então nós temos estudantes, nós temos mulheres da comunidade externa da uhum, universidade. Quem são essas mulheres, tá. né? Então, é um projeto de extensão aberto à comunidade geral, interna, externa, para mulheres maiores de 18 anos. Cada semestre é de um jeito. E tem um número assim, pode, tem um número de vagas, Sim. porque é um Então, trabalho é, muito geralmente a gente forma um minucioso, né? grupo de 20, 25 mulheres e aos poucos também diminui. Uhum. Uma coisa interessante para a gente pensar, né, que tem a ver com o próprio tema do Mulheres que Dançam, é que muitas vezes as mulheres querem continuar fazendo, não podem porque tem que cuidar dos filhos, não podem porque tem que cuidar da mãe adoecida, mais velha, né? Não podem porque é trabalho em casa. Então, isso é muito evidente no Mulheres que Dançam, né? Assim, a sobrecarga da mulher. eh, Obstruindo a chance dela poder ter uma vivência que ela quer continuar, né? Mas retomando então, projeto de extensão, em torno de umas 20 mulheres, e tem algo muito bonito no Mulheres que Dançam, que eu aprendi ali na marra, que ele é, não sei como fala, multigeracional, tem muitas gerações ali, de 18 a 70 em É sala de aula, intergeracional, intergeracional. É muito mas multi bonito é isso. bonito também. Porque a gente tem poucas chances, né, hoje em dia. Então na sala tem menina de 18, de 22, de 30, de 40, mulher aposentada, mulher que chega de bengalinha, Olha, assim. e É, Dani, nesse tempo, então ele nasce ele nasce no registro, né, em sim. 2019. Uhum. Então aí são 7 anos 7 anos, é. praticamente, né, que o projeto existe. Você percebeu, mudança no padrão? Ou no padrão de violência, ou no padrão de, o que motiva as mulheres virem? Eu percebi que o ano passado e essa turma desse ano, se elas estão me ouvindo, as mulheres chegaram com o senso crítico mais apurado. Olha que interessante. Parece que eu tinha que cavucar mais. Sempre teve aquelas que já Sim, chegavam, mas estou falando na coletiva, assim, eu senti sim que tá tendo, né, um movimento diferenciado mesmo das informações estarem chegando, né? Tá tendo, ainda bem, né? Às vezes corremos o risco porque as informações chegam um pouco distorcidas ou muito superficiais, mas o uhum, trabalho acho que tem sido feito assim, né? De repensar o nosso lugar como mulheres. E aí chegam mulheres de 70 anos, olha 60 anos só. que falam: eu nunca tinha pensado nisso. E com depoimentos assim, tipo, sempre, sei lá, é a nossa brincadeira lá, você continua lavando as cuecas do marido. Não, me arrepia, porque pensar Então, assim, assim, que nunca pensou, assim, que era simbólico ela lavar a roupa do marido, ela fazer o prato do marido, ela limpar a casa e o marido não, nunca teve uma oportunidade de sentar com alguém e aí ela faz a escolha dela, né? Porque se ela quer continuar fazendo isso, bacana, mas de que lugar que ela faz? Aí é uma escolha, né? Não é uma imposição. Então, e aí eu percebo que tem mulheres mais velhas já chegando já com fogo nas ventas, assim, tipo, já não, vem. e eu fico pensando assim, né, nós talvez que temos esse mergulho nas conversas sobre arte, sobre cultura, o quanto isso é importante partindo da universidade também, esse espaço, e o quanto a arte é esse lugar de permissão Ai, para tomada de excelente, Clara. consciência. Me parece assim, a gente está no processo, mas e é isso que eu queria também te perguntar, que você traz de forma sutil, ainda que sutil na fala, essa coisa do corpo, né, das expectativas sobre o corpo feminino, sobretudo. Uhum. É. Como que isso aparece na experiência das mulheres que participam do Hum. projeto?
Porque me parece que pelo viés da arte há uma liberação também aí. Sim. É, aparece de um jeito lindo. Mas vamos tentar descobrir descrever o que é É, esse lindo, né. Eh, eu acho, Clara, que dá pra gente falar de maneira geral, assim, eu costumo falar isso no Mulheres que Dançam. Quando a gente convida o corpo com carinho, com generosidade, com calma, com paciência, o corpo vem e as coisas acontecem. É que a gente não sabe fazer o convite. tá. E assim, tem muito medo, tem muita resistência, tem mulheres que ficam 2 meses lá com os olhos desse tamanho falando: "O que que eu tô fazendo aqui?". E eu olho: "Essa mulher não vai voltar semana que vem", e ela vem. E tem relatos muito lindos e assim, o que no meu olhar treinado para ver, né, é você vê que a pessoa não se permitia fazer certas movimentações e que passa a se permitir. O que não tem nada a ver com fazer movimentos bonitos esteticamente, porque não é o objetivo do projeto, né, poderia até ser. Tem mulheres que dançam fase um onde a gente tem isso, e depois pensar um processo artístico, né, onde a gente vai Sim. elaborar, mas não é, é muito mais eu redescobrir um jeito de mover o meu corpo, no qual eu me permito experienciar a potência que já está nele. E eu acho que isso faz bastante diferença, porque como eu vim de um processo onde eu aprendi a desacreditar no meu corpo, eu vejo nelas o que eu vi em mim, né. E depois foi todo um processo para aprender. Então, eh, acho que como isso está muito bem fundamentado em mim, elas vão aprendendo que eu não tenho uma expectativa quanto ao gesto perfeito, e isso vai liberando, vai abrindo espaço. E tem um ponto aqui muito importante. Isso acontece numa coletiva de mulheres, e isso muda tudo. Vai Aí construindo espaço de segurança, de acolhimento, de a outra também erra, de a outra também tá confusa, de você vai saindo de algo que eu acho que é muito forte nas mulheres, que é um senso de inadequação. ô Dani, isso a gente pode chamar de sororidade? Sim, Pode? pode. Dentro dos estudos S de gênero, sim, né, sim, a gente pode chamar que sim, acontece esse movimento sim. dentro do Só projeto. só que assim, eu faço questão que ele aconteça muito mais pelos afetos corporais do que Claro. por uma ideia de falação em que na hora do vamos ver não tá do meu lado, sabe. Não, eu Então entendo isso assim, perfeitamente. é devagar, assim, então Você não é está de preocupada com o nome que isso vai ter. isso. É, e assim, co tem a ver com o que eu falei antes, né, como muitos conceitos estão sendo distorcidos, por Sim. exemplo, o conceito de empoderamento, ele tá perigoso esse conceito. Eu tenho falado muito mais de potencializar do que mais potência do que poder, tenho e porque, cara, já vira empreendedora de si, e que já tá Tá. atropelando, e porque eu tô empoderada e Você eu entendo que tem esse lugar, né, do termo, mas eu acho que ele já foi sequestrado. muito legal isso. E é pensar no campo da humanização mesmo, Sim, né, da existência, sim. né. Ô Dani, e tem algum momento, assim, nesses 7 anos de projeto, que te marcou, que você tem algum relato, alguma experiência, alguma coisa, assim, que ficou, assim, se você pudesse resumir tudo isso, tem aquela experiência, assim. Ai, tem muitas, né. Deixa eu escolher uma. Eh, tem vários momentos, né, mas tem muitos relatos, assim, Clara, de realmente mulheres que mudaram a sua vida, que tomaram decisões e que me vêm fazer esse relato, chega a jogar no meu colo, eu nem sei o que fazer com isso que cai no meu colo, sabe. Falo: "Meu Deus, como é que eu acolho o tamanho disso?", assim, né. Então, mulheres que nunca se sentiram valorizadas. Mulheres que nunca mexeram a sua pelve. Mulheres que nunca mexeram a sua pelve. Sabe que tamanho que é isso? E o que que isso, causa de consequências quando ela vai para a vida e de falar assim, me relatar.
eu estava em tal situação e eu lembrei da aula. Eu coloquei os meus 2 pés no chão, percebi a minha pelve e consegui botar limite em algo. Então, que não é uma coisinha de autoajuda, né, de formulazinha, mas é de fato ela incorporar um tipo de potência. E eu sempre brinco com elas, no meio da confusão, no meio da vida, não é que a gente vai estar perfeita, bem resolvida, a gente vai escorregar, vai cair, vai perder a pelve, vai perder o pé no chão, mas como que eu vou me tendo recursos para retomar e saber: "Ah, é isso". Então tem relatos assim, tem relatos de pessoas que tomaram decisão de pedir medida protetiva, anos precisando de medida protetiva contra um homem e de relatar: "Esse projeto que me deu o pé no chão para fazer isso". E veja a importância disso, né, Dani, para perceber assim que eu preciso tomar muito cuidado para dizer isso, mas eu vou dizer, né, que, a gente precisa, o conhecimento científico é um lado, Uhum, né, mas ele se potencializa muito quando a gente também se habilita a sentir, a continuar conhecendo esse conhecimento científico, a perceber que há várias verdades no mundo, sim. né, e como que eu questiono e trago e reformulo e penso, né, eh, no yoga a gente vai aprender sobre o quadril, né, sobre a diferença que o quadril da mulher tem enquanto Uhum, formação, uhum, né, e às vezes a mulher tem uma dor de cabeça, está relacionado com o alinhamento do quadril. Acho que são uhum, essas coisas também que a sim, gente vai olhando, e acredito que num projeto de lidar com o corpo que dança, uhum, muitos conhecimentos aparecem aí, sim, né, e sobretudo um conhecimento que vai se fazendo ao ser conhecido, uhum, né, que tem a ver com a singularidade, com a experiência daquela que vive, né, me sim. parece um pouco isso. É, claro, porque assim, é um letramento corporal, que é uma palavra até estranha, né, letramento, é é na terça-feira, assim, sem esse feriado no outro, eu estava conversando com ela sobre isso, assim, a gente anda por aí desincorporada. E elas: "Como assim? A gente não é corpo, a gente tá borrada, a gente tá zumbi, mas como assim?". Aí eu fui desenvolvendo, assim, e aí a gente foi pra prática perceber como é que é isso, que é isso que eu tô falando, né. Mas assim, é retomar essa existência corporal que, por exemplo, a galera da roça tem, os indígenas têm, os cultos de matriz africana, né, cultuam isso, ensinam isso, que o corpo é canal de sagrado, é canal de compreensão da vida. Porque, né, o conhecimento científico necessário, indispensável, e que está no projeto, e que está recheado de autores no projeto e de autoras, né, estão lá os meus pares, né, conversando, mas, qual é o sentido do conhecimento não estar a serviço da vida? Estamos fazendo o quê numa universidade pública, se não estiver a serviço da vida? Inclusive questionar o que que é estar a serviço da vida. Vamos ter que ver o que que é vida, o que que é serviço da vida, né. Tem um estudioso equatoriano que eu gosto muito, que é o Patrício Arias, Hum, que ele vai ter um conceito de corazonar, que a gente hã, trabalha a razão e emoção, sim. e que isso, a arte consegue isso. Uhum, Eu acho isso uhum, fantástico, né, Dani? E até quando a gente tensiona um pouco essa coisa do conhecimento científico, quando a gente faz esse tensionamento, vem uma crítica, né? O que que foi validado como conhecimento científico aham, e que aí essa emoção, ela também foi sendo abandonada, né? Eu uhum. acho que isso que precisa ficar claro, né, na Sim, conversa. Então, não que a gente não valoriza, não é isso, né? sim. Mas, e Dani, o que que significa para você, pensando, eu vou repetir, eu entendo que para tocar um projeto desse tamanho, tem que ter muito conhecimento Uhum, científico, prático, experiencial, de leitura de uhum, mundo. Eu acho que é muitos saberes, eu vou tratar como os saberes, né? uhum. O que que significa desenvolver um projeto desse dentro de uma universidade? Ah,
ponto de vista pessoal e profissional, eu sinto que eu coloco muito do meu servir ali, Clara. É uma entrega e é estranho, né, acho que talvez seja a hora de falar aqui no microfone isso, porque é interessante que quando tem a maior entrega, é a hora que eu me sinto mais dentro de uma caverna e que ninguém sabe desse potencial que tá ou vamos colocar de um tamanho correto, poucas pessoas sabem desse potencial que tá ali, né. De ter colegas mesmo minha da universidade, que são minhas alunas, mulheres que dançam, que falam: "Gente, como que eu nunca ouvi falar de você? Como" não quero parecer arrogante aqui, né, dizendo Hum, que o trabalho é maravilhoso, mas eu tô falando a nível de entrega, é como se, assim, ali está o suprassumo que veio desde aquela menina de 6 anos que foi fazer sua matrícula sozinha no balé com 6 anos de idade, e depois falei pra minha mãe dessa história, pagar o balé, mas é ali tá, né, sei lá, quantos anos, quase 50 anos de trajetória aí, né. Tá ali. Em sala de aula com os meus alunos, nas outras atividades está, mas ali tem um espaço e uma entrega, realmente diferente. Então, eh, na verdade é muito bom, né, ter esse espaço na universidade. A universidade tem seus contrassensos, seus problemas, mas olha que rico a universidade está acolhendo até agora esse projeto, da sua maneira, mas está acolhendo. Agora, como servidora pública, como cidadã brasileira, eu sinto que é uma pequena contribuição mesmo da universidade pública, acolhendo a comunidade de uma maneira democrática, aberta, né, uma sala limpa, gratuito. gratuita, mulheres diversas. E eu falo isso sempre no projeto. Eu recebo as mulheres e de tempo em tempo tenho lembrete. Eu digo em sala de aula: "Não esqueçam que a gente está dentro de uma universidade pública, paga com dinheiro dos impostos de uma população muitas vezes miserável, então façamos um bom uso disso, respeitem o meu trabalho", eu falo isso, respeitem o espaço da universidade, porque isso aqui é uma oportunidade bonita, né, da população e tá dialogando com a universidade. Lembrando que tem pessoas que, através do projeto, é a primeira vez que entram numa universidade pública. Primeira vez, então tem pessoas que nunca entraram. Às vezes entraram em outra, nem tem gente que nem sabia que o TFPR existia, né, quando muito antigo o Cefet, né. Então Sim. eu acho que é um e aí tem um componente, que eu acho que é bem relevante. Vivemos tempos de, anestesiamento, dessensibilização das pessoas. Então, uma universidade como a UTFPR oferecer um trabalho pontual para poucas pessoas, né, mas onde a gente está resgatando isso, esse termo que você já usou 2 vezes, que eu sempre falo: "Olha a loucura que a gente chegou, humanizar as pessoas, olha o grau de loucura que a gente está". Humanizar quem? Seres humanos. Gente, a gente tem que olhar para isso, a gente tem que ver as palavras que a gente está usando e o grau de loucura que a gente chegou, né. Mas o projeto faz isso mesmo, humaniza, tá certa a palavra, mas é assustador, né, É, e eu assustador. percebo assim, né, Dani, que nós, quando você traz a tua própria experiência do teu processo de doutoramento dentro de um programa que fala de tecnologia e você vem Uhum, trabalhar com as mulheres e já com o corpo, né? O quanto nós somos uma universidade pública, gratuita, né? Que tem potência para conversar sobre isso e fazer formação, uhum, né, uma formação. E aí que eu penso que é o que a gente, coloca como cultura, uhum, né, porque tem o componente da arte no projeto, que vem toda a tua base de formação, mas ele está atuando num componente que é cultural da sociedade, sim, né, isso me chama muito, né, sim, Dani, para pensar o quanto nós temos essa potência, que uhum, esse nosso T, ele pode ser um T de potência, sim, para pensar o corpo também, enquanto uhum, tecnologia, né, e a uhum, dança, para além da sua técnica, que sim, ela existe, né, mas como um componente de existência mesmo, uhum, nesse mundo que está pedindo da gente coragem, né, como diria uhum, o Guimarães Rosa, né, uhum, que vai dizer, acho que era o Guimarães Rosa, acho que é, né, né, isso.
E se não for, É. tá tudo bem. Dani, e conta uma coisa, assim, quando, o projeto acontece que dia? Tem uma rede social? Como Uhum. que as pessoas podem saber que o projeto existe e também acompanhar, Tá, eh, processos, informações sobre o projeto? tá. Eh o projeto ele tá acontecendo todas as terças-feiras, das 5 às 19 aqui na sede centro agora, ele já aconteceu em outros lugares. A inscrição é por ciclo, eu faço um ciclo de 3 meses ou 4 meses no primeiro semestre e um de às vezes varia 2 e 2, eu vou sentindo de acordo com o grupo, mas esse tá de 3 meses, abril não, abril, maio, junho, abril, maio, junho, 3 meses. E aí fecha, e aí abre inscrição para o segundo semestre. Então agora já fechou, né. Que mais que você perguntou? Se tem rede Ah, sim, tem rede social, como que social. as pessoas podem acompanhar, Tá, sim. né? A gente tem a rede social do núcleo de dança, né, que eu e a professora Juliana Greca atuamos nesse núcleo, que é o Links Núcleo de Dança UTFPR. Então se colocar Links Núcleo de Dança, né, no caso no Instagram tem lá. E talvez seja interessante constar, né, tem alguns materiais já do projeto. Então, o projeto ele já gerou 3 TCCs no curso de Educação Física, né, já passou algumas pessoas estagiárias, e ele já gerou 2 documentários, todos feitos pela Bolsa Bipac, que é bom a gente É bom a gente falar, né, lembrar. claro. Então o primeiro foi durante a pandemia, que é o Para o Coração Selvagem. Ficou um trabalho bem bonito, né, a gente fez de máscara o projeto e tirava a máscara para filmar aquela loucura. E o segundo foi feito ano passado, foi agora em dezembro que estreou, que foi com o bolsista Bernardo Vale, que foi estagiário do Mulheres que Dançam, fez um trabalho bem bacana, e é o Movacimento Falatório de um Corpo Não Cimentado, que ficou muito lindo. E foi um trabalho bem interessante que ele fez, né, e tudo isso dá para acessar ali pela rede, pelo Instagram, para conhecer mais o projeto. Que É isso. lindo, Dani. Dani, para a gente ir se encaminhando assim para um final da conversa, que convite que você deixaria para as pessoas eh, que ainda não se aproximaram de algum tipo de experiência, né, Uhum. que as oportunize a viver o corpo? Uhum. Acho que tem algo assim, acho que a gente tem que saber que o nosso corpo foi domesticado, que o nosso corpo, tá repleto de medos, de vergonhas, de ideias do que é certo e errado, só tem um tipo de corpo que é bonito, o outro corpo é errado, né. Saber disso é importante saber disso para poder a partir disso fazer uma crítica e ir para a prática. E eu penso que é importante, ir além das propostas corporais que vão reforçar tudo isso, né. Só um corpo é bonito, então assim, buscar trabalhos de pessoas, com conhecimento, e temos muitas pessoas com conhecimento, né, de corpo no Brasil, em Curitiba, mas que tragam isso que a gente pode chamar de um corpo integral, né. Um corpo que leva em consideração o que é inseparável do corpo, que é a nossa história, que é o campo emocional, para algumas linhas o campo espiritual, que assim, que não eu sempre brinco com os meus alunos, se a emoção não está no corpo, onde que está a emoção? Mostra para mim. Faço esse Essa é desafio. uma boa É. provocação. E daí também, né, Clara, lembrar, olhar com coragem, a gente está em sofrimento. A gente está vendo os nossos alunos. Boa parte desses sofrimentos psíquicos que a gente está vendo é por falta de corpo, né? Longe da pretensão de eu querer explicar isso, não sou especialista em Sim. psicologia, mas estudo, sou uma interessada, e como o corpo e a emoção tá junto, estou sempre estudando, fazendo curso, mas assim, falta corpo para eu lidar com o impacto da vida. As coisas assustam.
claro que assusta, você não tem pé no chão, você não tem corpo para falar: "Isso doeu, vou lidar com essa dor, tá doendo". Assim, não tem recurso para lidar. Então, eu diria: sim, podemos estar perdidos e é bom assumir isso, tipo: "Nossa, tô perdida. Esse meu corpinho aqui tá perdido, É tô libertador, né? tô desincorporada de mim", é o que eu falo para os meus alunos: "Assuma que você tá desincorporada de você". Para quê? Para se mover e ir atrás de um trabalho, passinho a passinho, onde você possa retomar um corpo mais vivo, um corpo que tenha condições de expressar a vida e de também receber a vida que se expressa em você, né, ser lugar dessa troca, né, porque, assim, você querendo ou não, ela vai acontecer. Não adi Se você tá vivo, isso vai acontecer. Ô, Dani, e eu coloquei aqui no final algo que eu tenho pensado, assim, que é sobre a trajetória, né? Tem coisas que ficam com a gente, que marcam a experiência. Isso Uhum, passa pelo corpo, né? uhum, O Paulo Freire vai dizer assim, que eu conheço o mundo pelo uhum, corpo, uhum, que é o único jeito de eu conhecer o mundo, uhum. né? É pelo corpo. E eu Sim, acho isso fantástico, assim. Isso me abre, assim. E pensando nessa trajetória, eu coloquei algumas perguntinhas, assim, para eu te fazer e você me dar resposta rápida, do tá. que vier, né? De coisas que te marcam, assim, ou que ficam contigo, assim, que já constituem alguma base, né, em ti. Tá, vamos ver. Essa parte é mais legal. Pra você, né. Adoro! Dani, uma música que te embala. É. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Ah, mas eu balanço. Da Juliana Linhares. Linda. Um movimento que te representa. Uma pelve fazendo movimentos curvilíneos. O momento que o teu corpo te surpreendeu. Pari meu primeiro filho. Um lugar que você se sente em presença. Lecionando aula para as mulheres no Mulheres que Dançam. Um encontro que te marcou. O encontro com a professora Juliana Greca, dentro da universidade. Um silêncio que te silencia. A natureza. Uma palavra que te move hoje. Amor. E uma imagem que fica com você. Os meus 3 filhos pequenos. Dani, muito obrigada por essa partilha, por você ter vindo dividir essa experiência, que é mais do que uma experiência de um projeto de arte e cultura dentro da Hum, universidade. É uma trajetória, alguém que sente, que vive e que nos oferece uhum, nesse espaço coletivo. uhum. Então, muito Posso obrigada. agradecer? Claro! Quero agradecer, parabenizar a Clara por todo o seu trabalho, por essa iniciativa e todo o trabalho que você está fazendo à frente da cultura, a sua luta, né? A sua habilidade em estar fazendo isso, agradeço bastante e admiro. Obrigada, viu? Obrigada, Dani. Foi um Obrigada. prazer esse tempo que a gente passou junto, Uhum. né? E esse foi o Encarte, um espaço de conversa sobre arte e cultura. Até o próximo.